Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia, quando fala a respeito da história do rei Asa, ela relata períodos de grandes vitórias, períodos em que Asa foi extraordinariamente abençoado por Deus, porque enquanto ele manteve a sua confiança total em Deus, enquanto Asa demonstrou que o coração estava totalmente entregue para Deus, confiando em Deus, o rei Asa foi extraordinariamente abençoado. Ele obteve vitórias importantíssimas, vitórias extraordinárias, que ficaram inclusive registradas na Bíblia como grandes testemunhos. Mas esta confiança, de certa forma, foi colocada de lado. O coração de Asa já não estava 100% entregue a Deus. E quando Asa teve que enfrentar um inimigo considerado poderoso, Asa esqueceu, podemos dizer assim, do que Deus já havia feito no passado, quando deu a ele uma vitória muito importante e considerada impossível, porque ele havia confiado em Deus. Mas Asa parece que esqueceu do que Deus havia feito, colocou, vamos dizer, a sua confiança em Deus de lado, o coração já não estava totalmente 100% entregue a Deus, e o rei Asa contratou, diz a Bíblia, muitos homens para aumentar o número de soldados no seu exército para enfrentar aquela guerra que era considerada difícil. Asa, ele dispôs de muito dinheiro e ele contratou muitos homens, mas aqueles homens não tinham parte com Deus, aqueles homens nada tinha a ver com Deus, e Deus então não se agradou daquela atitude e usou o profeta para falar com Asa, dizendo que ele deveria dispensar todos aqueles homens que eram mercenários, porque eles nada tinham a ver com Deus. Deus não iria com ele, não iria abençoá-lo, caso aqueles homens continuassem ali fazendo parte do seu exército. E o que aconteceu com Asa, na sua conversa com o profeta, é que ele se preocupou muito mais com o dinheiro, ele se preocupou muito mais com o que havia gasto para contratar aqueles mercenários, do que propriamente com a vontade de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer, o que vai ser daquela grande quantidade de dinheiro que eu tive que usar para contratar esses homens. E o profeta disse para ele: Deus pode te dar muito mais, Deus pode te devolver e te dar muito mais. E Asa, de certa forma, resistiu àquela orientação, até que o profeta disse assim, está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, porque quanto ao Senhor, com relação a Deus, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quer dizer, a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, com o objetivo de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando a Bíblia fala a respeito de se ter um coração totalmente de Deus, significa ter um coração 100% entregue a Deus. Muitas são as pessoas que até conhecem a palavra de Deus, muitas são as pessoas que têm muitas das vezes um grande conhecimento bíblico, mas poucas são
aquelas que de fato têm um coração totalmente entregue para Deus, né? Então, Asa foi repreendido pelo profeta Anani porque ele havia demonstrado que o coração dele não estava sendo totalmente de Deus, o coração não estava entregue 100% a Deus. Por isso, a confiança de Asa em relação a Deus já não era a mesma. Por isso ele se preocupou e tentou, de certa forma, manter aqueles mercenários fazendo parte do seu exército, porque a confiança dele já não estava sendo como aquela de antes, quando ele foi enfrentar um exército muito mais numeroso, e ele orou, clamou a Deus e mostrou para Deus: nós confiamos em Ti. E Deus deu a ele uma vitória extraordinária contra o rei Zerá, que tinha um exército de mais de 1 milhão de soldados, né? Asa não estava mais confiando 100% em Deus. Quando a pessoa não está com o seu coração totalmente entregue a Deus, quando o coração não é totalmente de Deus, não tem sido totalmente de Deus, a confiança também não é total. Quer dizer, é impossível que uma pessoa que não tenha o seu coração totalmente entregue a Deus e consiga confiar totalmente em Deus, 100% em Deus. Então, ele já não estava mais com o coração totalmente entregue a Deus. Por isso ele não confiou totalmente em Deus e foi repreendido. Então, é muito importante lembrarmos que os olhos de Deus passam por toda a terra com o objetivo de encontrar pessoas cujo coração é totalmente de Deus, para que ele possa se mostrar forte e poderoso na vida dessas pessoas. Quem deseja ver Deus se mostrando forte e poderoso na vida, precisa ter um coração totalmente entregue a Deus, totalmente voltado para Deus. Não basta apenas a pessoa ir à igreja, orar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, levar uma Bíblia, cantar, dizer que é cristão, que é evangélico, e não ter, né, o coração totalmente entregue para Deus. Quem não entrega o coração totalmente para Deus, também não consegue vê-lo se manifestando de um modo forte e poderoso na vida. Eu quero lembrar que no domingo nós teremos as reuniões do Espírito Santo na Igreja do Novo Nascimento e estaremos orando e realizando inclusive esta oração, né, para que Deus venha se mostrar forte e poderoso na vida daquelas pessoas cujo coração é totalmente dele. Estaremos às 9 horas da manhã ministrando a reunião principal. A nossa sede está localizada aqui na Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro nós temos a nossa igreja na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. A pastora Nilzete estará orando também com esse objetivo. Lá na nossa igreja em Moçambique, na África, o pastor Celestino estará orando na rua Cruci Gomes, 605, no bairro da Munhava, próximo ao Hospital da Munhava, também às 9 horas da manhã. Às 9 horas acontece a reunião principal. Então, é muito importante lembrarmos disso, né? Enquanto o rei Asa, ele confiou totalmente em Deus, porque o coração dele estava totalmente entregue a Deus, ele venceu batalhas extraordinárias. Ele foi grandemente abençoado, ele foi usado por Deus. Nos dias do rei Asa, aconteceu uma grande reforma espiritual sobre o povo de Israel, uma reforma que abençoou muito aquela nação. Mas a partir do momento
que Asa foi como se deixando de ter o coração totalmente entregue para Deus, aí ele já não conseguiu confiar totalmente em Deus. Aí ele tentou dar o jeito dele. Aí ele já veio, né, para dar o seu próprio jeito e contratou muitos mercenários. Deus não aceitou aquilo. Asa se preocupou com o dinheiro que havia gasto e ouviu uma repreensão muito dura. E ele foi, inclusive, repreendido duramente pelo profeta, quando disse para ele: você se procedeu loucamente, disse o profeta, e agora haverá guerras. Quer dizer, aquele período de paz acabou, porque a confiança de Asa já não era total em Deus. Você deseja que Deus se mostre forte e poderoso na sua vida? Tenha o seu coração totalmente entregue a Ele. Entregue totalmente o seu coração a Ele. Você vai conseguir confiar totalmente nele, ainda que você enfrente lutas, mas você vai conseguir confiar plenamente em Deus, e aquelas vitórias consideradas impossíveis, elas se tornarão possíveis porque Deus é fiel. Os olhos dele passam por toda a terra para que ele se mostre forte e poderoso na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.